Estamos aqui no episódio de estreia do Elas Pode, um podcast destinado para todas as mulheres, em especial as mulheres do agro. Antes de entrarmos neste assunto, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Gabriele Pedroso, engenheira agrônoma. Gostaria de estar agradecendo aos nossos patrocinadores, Central do Sertão, Soluções Agropecuárias, que fica no município de Itabaiana, Sergipe, Rural Leite, cursos e consultoria do nosso amigo e agrônomo Diego Machado, Agro Real, o segundo evento de citricultura do Nordeste, que vai acontecer agora entre 25 e 27 de setembro de 2025, em Rio Real, na Bahia, e a G-Terra Consultoria Agropecuária e Ambiental do agrônomo Gilberto Bruno. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Bom, gente, dizer a vocês que sem esses patrocinadores, nada disso aqui estaria sendo possível. E vamos agora falar sobre a nossa temática central, que é falar sobre o protagonismo feminino e sobre as dificuldades que nós enfrentamos no mercado de trabalho ou na execução das nossas tarefas diárias como produtoras rurais, como filhas de produtores rurais e tantas outras profissionais que estão envolvidas nesse setor. Para isso, eu, Camila Costa, uma das idealizadoras do Mulheres Sergipanas no Agro, a Gabriele Pedroso, que já se apresentou aqui para vocês, também foi uma grande idealizadora lá no ano de 2019, quando esse grupo foi formado. E quem mais está aqui conosco? Luana, eu sou zootecnista e Também idealizadora, né? também participei desde o início, né, da origem do grupo, como idealizadora, né? Na verdade, foi Camila que surgiu com essa ideia de formar esse grupo de mulheres sergipanas no agro. E quem mais que está aqui? Bruna Santos, zootecnista. Participo do grupo tem 3 anos. Camila que me apresentou o grupo. No primeiro ano eu só era participante. Há 2 anos atrás eu comecei a entrar na organização e participar a fundo do que envolve o grupo, né? Então, eu vou dar continuidade aqui a esse assunto, para que todos vocês entendam. Antes, aperta no sininho aí, segue a gente e oferece esse podcast para outras mulheres que vocês consideram que precisam ouvir muitas das falas que vocês vão experienciar nos próximos episódios que seguem esse episódio de estreia. Bom, eu, Camila Costa, como eu já falei antes, eu sou engenheira agrônoma e eu tive a oportunidade de participar de um evento dentro da FENAGRO em Salvador. E dentro desse evento ocorreu um evento destinado às mulheres no agro, chamava Elas no Agro, algo assim. E quando eu cheguei lá para participar desse evento, foi algo de muito impacto em mim, porque eu percebi que dentro desse espaço tinham outras mulheres que, através das suas falas, eu me reconheci nelas, né. Eu comecei a ver que o que eu sofria, o que eu passava, as dores que eu tinha dentro do meu mercado, era uma coisa muito comum, era uma coisa que ocorria com muita frequência. E aquilo tudo me deixou extasiada, porque eu nunca tinha visto ninguém falar com tanta clareza e abertura sobre aquilo. Então, ouvi todas as palestras, foram palestras maravilhosas, palestras de impacto. À época, a Paula Caroso, que é uma veterinária, ela foi a fundadora do grupo, desse movimento, né, na Bahia. E quando encerrou o trabalho lá, eu procurei a Paula Caroso. E eu, em conversa com ela, eu falei assim: Paula, eu me chamo Camila, eu sou de Sergipe, e eu achei esse evento aqui formidável. Assim. Tudo que elas falaram, as dores que elas têm, eu também tenho igual. Então, assim, eu me identifiquei logo de pronto, né? E eu lembro que na época eu fiquei muito com medo. E eu falei assim, gente, será que funcionaria um grupo desse em Sergipe? Porque assim,
Não desmerecendo o meu estado, pelo contrário, porque eu acho o Sergipe muito bom em muitas coisas que faz. Mas eu fiquei me perguntando se nós não seríamos poucas, né? Poucas mulheres envolvidas nesse processo. E aí eu conversando com a Paula Caroso lá na Bahia, e eu falei bem assim: o que que você acha melhor? Você acha melhor eu mobilizar e tentar sensibilizar mulheres para compor esse grupo aqui da Bahia? Ou, porque é resolver a dor, né? Resolver nosso problema. Ou você acha melhor eu fundar o movimento em Sergipe? E a Paula foi taxativa nessa época e ela falou assim: funda o movimento de Sergipe. Porque todos os estados têm que formar os seus movimentos para que a gente consiga acelerar esse processo de equidade de gêneros, principalmente no nosso agronegócio, que a gente precisa urgentemente disso. E assim eu vim de Salvador para cá. À época, eu lembro que Luana, a Paula Aguio, né? Aí tinha as meninas, a Janaína, tinha a Grazi, tinha. Como é que é o nome dela? Esqueci agora. Mas enfim, nós formamos um grupo, né, ali com 7 pessoas iniciais, e essas 7 pessoas foram compor um grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp começamos a conversar, né? Olha, era uma ideia primeira, era uma ideia inicial, a gente não tinha muito pretensões do que a gente ia fazer, mas a gente tinha um desejo, um incômodo. Tudo bem até aí. E aí começamos a fazer pequenos movimentos, coisas assim bem leves. E eu lembro que isso foi, a Fenagro naquele ano foi em setembro, e a gente ia ter o nosso um evento aqui em Sergipe em novembro, que foi a Expo Ouro Branco, Isso. em Nossa Senhora da Glória. E, claro, que o que a gente só queria? A gente só queria panfletar, sei lá, entregar algo que gerasse uma conscientização, uma consciência, era uma coisa muito simples, né? Porque era o que a gente entendia que a gente dava conta de fazer. Eis que a gente recebeu do nada uma oportunidade, porque a Expo Ouro Branco ela tinha uma semana de ocorrência, e dentro dessa semana de ocorrência, eu não me lembro exatamente se foi a segunda ou a terça-feira, era o feriado de 15 de setembro. Dia da Proclamação da República. E eu acho isso muito sugestivo. Eu sempre achei isso sugestivo. Pô, o dia da Proclamação da República é o dia do nosso primeiro evento oficial do Grupo Mulheres Sergipanas no Agro. E o que foi legal, a gente ganhou o espaço da arena principal. Luana vai lembrar muito bem desse episódio. Na verdade, os organizadores, né, da época, né, a FAESE, junto com o pessoal lá de Nossa Senhora da Glória, eles não tinham que pôr no horário. Né? Então, aquele dia 15 ia ser um dia morto na feira. Então, não tinha o que fazer. E aí, eles falaram assim pra gente. Eu lembro exatamente das frases e de quem falou. Ele disse assim: ó, se você quiser fazer um evento na arena, a gente cede a arena para vocês. Aí, se organizem, se animem em fazer. Mas assim, com uma pretensão quase nula de que a coisa ia funcionar e de que a coisa ia dar certo. Eu tenho que confessar a todos vocês que nem eu, naquele tempo, fazia ideia de que a coisa ia se tornar o que se tornou, né? Então, nós fizemos toda uma movimentação de mobilização, de convidar, de trazer mulheres, montamos uma programação. Uma força-tarefa, né? Uma Para força-tarefa. levar um monte de mulher para o meio da arena. No meio da arena. E formamos aquela programação, uma programação que foi para a programação oficial. Teve esse lance, né? A gente ligava para a esposa de produtor, a gente fez toda uma movimentação. Isso, todo mundo, né? Todo mundo trabalhou em prol disso. Eu lembro que a logomarca do grupo, que é essa logomarca, inclusive, que está aqui na nossa caneca, a gente recebeu o nosso primeiro patrocínio. Foi isso aqui, ó, que a gente ganhou de um patrocinador, que foi muito importante para a gente. É um símbolo que nos representa, é um símbolo que realmente nos dá muita força. E fomos pro evento. E apesar de ter sido um evento gratuito, porque hoje em dia a gente não consegue mais fazer os eventos gratuitos, porque as pessoas faltam, as pessoas não vão. E nós colocamos 100 mulheres no nosso primeiro evento, sentadas na arena principal de uma exposição agropecuária. Luana, como foi essa emoção lá nesse dia? Só voltando um pouco aqui, né? Que você chegou com essa ideia, Aham. conversou comigo
confesso que eu fiquei um pouco assustada, né? Sei lá, se ia dar certo ou não. Olha, tem um grupo na Bahia de mulheres. O que você acha da gente montar aqui? É um desafio. Vamos. Acho que começou como você falou, né? Fazemos um grupo no WhatsApp, começamos a bolar várias ideias e tal. E teve essa oportunidade que foi na Expo Ouro, em Glória. Foi quando a gente começou a fazer o Instagram e começar a fazer postagens, aguarde esse evento, tal, na Expo Ouro, tal. E a gente foi atrás de patrocinadores. Graças a Deus deu tudo certo, como você falou, da logomarca, que foi o principal, assim, né? Pra gente ter Isso. E já Ter vamos, uma cara. já vamos O fazer grupo logo ter uma um cara. agradecimento especial, né, para a empresa que fez essa logomarca e deu ela de presente pra gente, foi a Faese Senar, que foi um grande incentivador do nosso grupo inicialmente. Agradecer ao Dênio Leite, que foi um grande impulsionador aqui nos dando de presente essa marca. Ganhamos não só a marca, mas faixas, né? Banner e tal. Arranjos florais, Praticamente camisas. tudo. E foi maravilhoso. Mas a gente, no fundo, tinha medo de não comparecer o público que a gente queria, né? Mas graças a Deus deu certo a nossa mobilização. Fomos surpreendidas, na verdade, não foi com mais de 100 mulheres, e foi maravilhoso. Todas participaram, gostaram. E foi um marco histórico, né, para o nosso grupo. E assim, a gente não esperava, né? Depois do evento, que foi. Todo mundo saiu em êxtase, assim, do evento, né? Quantas mulheres ali naquele momento tiveram a mesma identificação que eu tive quando eu participei lá da FENAGRO? Então, é realmente um processo de identidade. Hoje, com o caminhar, a história que o grupo tem, né? E nós estamos fazendo exatamente 5 anos, agora no mês de novembro de 2025. A gente olha para trás e a gente começa a entender que nível de contribuição a gente consegue trazer para tantas outras mulheres se encorajarem, começar a olhar outras que fazem coisas parecidas comigo e que eu posso sim estar ocupando aquele espaço, eu posso sim estar alcançando aquele lugar. E aí. 6 anos. 6 anos. 6 anos, eu ia cortar Não, agora, eu tava é esperando. 6 6 Acho que anos, começou em gente. 2019. 19. É verdade. Estamos em 2025. É verdade, 6 anos. desculpa, gente, eu me atrapalhei. São 6 E anos. falando um pouco dessa identificação que você falou agora, eu lembro quando eu me identifiquei, que foi o meu primeiro evento. Porque, como eu disse, eu comecei participante, depois eu fui para a organização. E no primeiro evento, vocês trouxeram uma psicóloga para dar uma palestra. Aquela palestra foi a que me causou um impacto. Porque até então eu pensei que era assim: um grupo de mulheres vão se reunir para comemorar, não sabia o tamanho, a importância que tinha aquele grupo. E de chegar naquela palestra e ver aquelas mulheres se emocionando, se identificando com as falas daquela psicóloga e trazendo uma motivação ali, eu não sei nem explicar a emoção que eu senti naquele evento. Bom, e claro, assim, o que nos mantém aqui, né? Então, é uma coisa assim que eu sempre fico me perguntando. Eu acho que o grupo, ele passa por episódios, ele passa por ciclos, mas a primeira coisa que a gente precisa entender e deixar muito claro, né, para as pessoas que nos observam, que nos seguem, é que isso aqui é uma rede de apoio. Né? Então, o Grupo Mulheres Sergipanas no Agro, ele é uma verdadeira rede de apoio. E a gente apoia as mulheres de várias formas, né? Então, são mulheres que muitas vezes querem ter algum tipo de formação, mas não sabe por onde ir, não sabe como caminhar. E eu acho que um dos principais motivadores nosso é a gente ainda perceber o quanto que ele é importante no cenário atual. Então, os anos vão passando e a gente começa ainda a escutar histórias de pessoas que vivem experiências muito negativas, de interrupções, de não permissões, do que você quer ser, do que você pode ser, isso pode, isso não pode. Até eu queria fazer um relato, recentemente, acho que tem mais ou menos 2 anos isso, teve uma formanda em engenharia agronômica, que ela fez um grande estudo, entrevistou 10 engenheiras agrônomas do nosso estado, e ela publicou, inclusive, um TCC, onde ela traz falas muito fortes, né? De mulheres que, para ir a campo, ela precisa se enfeiar,
né? Então, frases de mulheres que quando chega na propriedade do produtor, ela quase não consegue falar porque ele não deixa, ele não permite. Eu mesma, eu posso fazer um relato muito forte aqui para vocês. Eu acho que se eu fosse falar todos os meus episódios, uma tarde não dava. Né? Então, a gente vai aprendendo a criar casca e a gente vai aprendendo a se defender. Mas esse episódio é muito forte, porque é um dos poucos episódios que eu tive com produtores rurais. E eu lembro que eu cheguei numa fazenda e eu fui prestar consultoria. Isso tem mais ou menos uns 3 anos, 4 anos exatos. Não, perdão. É porque o tempo passou rápido, né? Tem 5 anos que eu passei por isso. E o produtor me contratou para fazer consultoria lá para ele na área de gestão das propriedades que ele tinha. E durante a minha conversa com ele, a minha conversa inicial, o contrato já tinha sido fechado, o contrato já estava pago, ele já tinha dito o que ele queria e estava tudo ok, caminhando muito bem, obrigada. Simplesmente, esse produtor, durante o meu primeiro atendimento, ele não deixou eu falar. Ele não deixava eu falar. E toda vez que eu insinuava querer falar alguma coisa, ele não me deixava falar. E no final ele ainda disse: a senhora vai aprender ainda muito comigo. E eu falei: com certeza, eu vou aprender muito, porque a gente aprende muito realmente com os nossos produtores. Mas às vezes a arrogância de como se diz isso, né? E como se eu não tivesse nada a oferecer para ele. E eu fiquei me perguntando: por que será que ele me contratou? Se eu não tenho nada a oferecer. E resumo da ópera. Eu encerrei o atendimento naquele dia. Eu voltei para casa 120 quilômetros chorando. Chorando. Eu cheguei em casa com o rosto todo vermelho de tanto chorar. E quando eu entro na minha casa, eu tenho uma parede de espelho. E quando eu me vejo no espelho, eu olho para o espelho e eu digo para mim mesma: eu vou conquistar ele. Eu vou dobrar esse produtor e ele vai entender o que eu tenho para entregar para ele. E assim foi feito. Hoje, muito meu amigo, muito parceiro meu, várias vezes vai tomar alguma decisão na propriedade dele, liga para mim, pergunta o que eu acho, manda foto dos produtos, pergunta a minha opinião, que ele tá fazendo uma compra grande, mas tudo isso precisou de muita resiliência, porque eu entendi que se eu fosse enfrentar e bater de frente, eu ia perder o cliente, ou eu não estaria com a oportunidade do mercado que eu tenho hoje. Mas, assim como essa história que eu estou contando, eu tenho certeza que todas vocês têm uma história para contar. Sim, e você falando até que você não rebateu. E eu lembrei de um caso que, na verdade, nunca esqueci, né? No meu tempo de faculdade, quando eu fui fazer estágio em uma granja de suínos, a gente ficava na parte do manejo e tinha funcionários só homens. Então, no setor que eu estava, só tinha homens. Então, a gente tinha o reprodutor na granja e eu ficava na parte das matrizes. Então, quando a gente ia fazer a inseminação, precisava retirar o sêmen. E eles ficavam mandando eu ir retirar, porque eles falavam que o reprodutor ia gostar mais, por eu ser mulher. Aí eu entrava na baia para retirar o sêmen, porque quem mandava era uma pessoa de autoridade dentro da granja, então eu tinha que fazer, era o estágio, não podia perder. Eu entrava dentro da granja, ou da baia do reprodutor para retirar o sêmen, e ficava um monte de funcionário em volta, olhando eu ter que fazer aquele trabalho. Só que com um olhar, sim, um olhar sexual. E eu tinha que passar por aquilo. E Camila falou que ela não rebatia, eu também não rebati. Eu fiz meu trabalho, fiz tão bem feito que quando eu saí dessa granja, o próprio dono da granja depois, ele me recomendou para outra granja para eu ir trabalhar. Então, assim, eu fui reconhecida pelo meu trabalho. Se eu tivesse rebatido naquele tempo, talvez eu não teria essa oportunidade, mas que isso me doeu muito. Eu engoli calada, fiz meu trabalho e mostrei para que eu estava ali. E ao final, fiz todos eles me respeitarem, porque o meu trabalho estava sendo melhor do que o deles. Mas sempre é, né? A mulher sempre é boa no que faz. Mais atenciosa, mais organizada, né? Eu também tenho amigas que trabalham com produtor rural, na área também, das agrárias. E assim, foi contratada, dá as ideias lá, organiza tudo, mas quando passa pro produtor, ele bate o martelo, não é assim não, desse jeito, é desse jeito. Então, tipo, foi contratada para quê?
Se vai lá, faz o planejamento todo, passa para ele, ele chega e fala, não é desse jeito também, não é desse. E tá lá, tudo desorganizado. Aí a gente fica sem saber o que fazer, né? Às vezes ela dá vontade de falar, para que fui contratada, se eu não posso colocar em prática os meus conhecimentos para ajudar o senhor? Aí fica aquela coisa, né? Precisa do emprego, mas quer mostrar o seu serviço e tipo, é proibida. Podada, né? Isso. Isso, podada. É normal, normal não, né? Então é uma coisa bem comum. A sensação que eu tenho é essa, é até como é que eu posso dizer? Uma máxima muito constante, né? A gente tem que provar o nosso conhecimento o tempo inteiro. Sim. É como se essa credibilidade que a gente tanto busca, ela demora a chegar. E dentro de todas essas experiências, né? Hoje eu posso falar assim, com muita tranquilidade. Do meu produtor hoje, eu não recebo nenhum processo invertido, né? Mas, infelizmente, ainda de alguns colegas, sim. Alguns colegas que, por alguma razão, eles se sentem ameaçados por mim, se sentem ameaçados pela profissional que eu me tornei, mas ameaçados pelo conhecimento que eu tenho, mas que em momento algum você vê que eles têm orgulho dessa profissional que foi colega deles e que estudou com eles. E a minha grata satisfação, recentemente, quando eu reencontrei um colega, e Gabi sabe quem é que eu tô falando, foi um colega de turma nosso, né? E eu lembro que ele era um cara que ele me retaliava muito na universidade, mas me retaliava demais, gente. Então, várias vezes eu quis fazer coisas e ele falava que eu não podia, ele falava que eu não ia, que eu ficasse quieta no meu canto. Então, todo o ímpeto de iniciativa que eu tinha, ele dava um jeito de me tolir, né? E recentemente eu tive a oportunidade de ouvir dele mesmo, né? Isso me faz ter gás para continuar um trabalho como esse. E ele disse assim: realmente, uma profissional do agro, uma agrônoma, chegar no lugar onde você chegou, a gente tem que tirar o chapéu para você. Então, ouvir desse cara que me retaliou, ouvir dessa pessoa que só me acuava, um reconhecimento dele só me deu gás e uma grata satisfação e sensação de que eu estou no caminho certo. E quando a gente está no caminho certo, as portas não vão se fechar, porque Deus vai sempre abrir. Entendem? Então, muitas vezes me questionei se o trabalho era esse, se a gente deveria continuar. Estou à frente do grupo desde a origem, junto com todas vocês. A gente tem uma ciclagem, né? Todo ano ocorre uma formação de um comitê organizador que ele tem uma gestão anual, né? Ele passa uma gestão de 12 meses. E como é desafiador, né? Tem horas que eu questiono até minha liderança. Eu fiz, gente, eu não sou boa líder, não. Como é que eu ensino sobre liderança e eu não me considero uma boa líder? Mas é porque a liderança, ela é exatamente isso. Ela tem essas oscilações, né? Tem horas que você precisa se reconhecer novamente para conseguir engajar de novo. Mas o que eu quero agradecer todas vocês que até hoje toparam essa loucura comigo, né? Se eu posso chamar isso aqui de loucura, porque eu sei o quanto que a gente se doa. A gente tem nossas atividades profissionais, que é a que nos remunera, é a que paga as nossas contas, mas a gente também tira um espaço de tempo nosso para dar uma entrega de contribuição social, porque isso é uma contribuição social. Mas porque a gente entende que esse trabalho, ele não será colhido frutos agora, né? A gente sabe que a gente está contribuindo para as próximas gerações, para as meninas que estão se formando hoje e que vão vir aí depois da gente. Só voltando lá aquela história do nosso primeiro evento, né? Depois daquele evento, a gente teve resultado, sim. Teve um caso lá, eu não recordo agora o nome do produtor, em Poço Redondo, Porto da Folha, que era um casal, ele trabalhava sozinho na lida do gado, do leite, Porto da Folha. Depois do evento, a mulher que só ficava dentro de casa começou a tirar leite com ele. Resultado, aumentou a produção, né? Teve mais resultados, satisfação dele, que ele aceitou a esposa ajudando ele. Não só a história dela, mas como teve outras, né? Que começou a trabalhar com o marido para melhorar tudo e graças a Deus a gente teve, sim, colheu já frutos do nosso trabalho, né? Eu queria falar duas coisas. Em relação à fala de Luana, que ela falou assim no final que
meio que a gente tem que se acostumar com isso. E assim, eu acho que a gente não tem que se acostumar, porque a gente não pode normalizar essa situação. E eu acho que é por não querer normalizar que a gente está aqui hoje nesse grupo Mulheres Sergipanas do Agro, tentando impactar as mulheres, tentando despertar nelas, né? Tentando acolhê-las de alguma forma que elas consigam enxergar a fortaleza que existe dentro de cada uma delas, para que elas busquem esses espaços, para que elas não aceitem essas coisas que a gente vivencia no dia a dia. Então, cada uma de nós tem uma, duas, três histórias para contar, né, por ter passado por situações e ainda passar até hoje, né, Sim. apesar de tanto tempo já formadas. Então, é uma realidade que ela não mudou ainda e ela está longe de mudar, né, e infelizmente, assim, ela está longe de mudar, mas a gente não pode aceitar. A gente precisa realmente continuar, né, e eu acho que o nosso trabalho também, aproveitando a fala da Camila, quando ela diz assim que nós não recebemos para estar aqui, que é um trabalho voluntário. Mas eu acho que a gente recebe muito, a gente Muito. recebe muito para estar aqui, né? Porque a cada momento, a cada movimento que a gente faz, o quanto a gente percebe no olhar e no depoimento e no testemunho das mulheres, o quanto isso significou na vida delas, o quanto fez as chaves virarem e o quanto, por mais que seja de formiguinha ainda, perto do que a gente espera alcançar, eu acho que a gente tem um pagamento maior do que, né, receber em dinheiro, Isso mesmo. né? Essa é uma gratidão que a gente leva, assim, né? E é como se, enquanto nós somos educadores e professores, nós temos aquela gratidão de receber do nosso aluno, eu consegui aprender isso porque foi você que ensinou. Isso. Então, essa gratidão a gente leva para a vida, é isso que fortalece, é isso que faz crescer aqui essa vontade de continuar fazendo parte desse grupo tão importante. Eu acho que o grande foco é a motivação, porque quantas vezes a gente procurou em nosso redor e não tinha alguém para nos motivar. Passamos por determinada situação que a gente precisava sair daquela situação e a gente não conseguia por não ter um apoio. Então, acho que o grande foco do grupo é esse, é dar apoio, dar motivação para mostrar para essas mulheres que elas podem e devem fazer o que quiserem. E elas têm força, sim, de levantar e seguir e enfrentar os desafios. Maravilha. E aí a gente tem uma composição lá de grupo, né? A gente tem, além do grupo de WhatsApp, a gente tem também o Instagram, que aí o Instagram ele é vasto, né? Nós também temos homens que nos seguem, que acreditam no movimento. E eu costumo falar uma coisa, né? Vai chegar o tempo que nós não vamos precisar de movimentos como esse. Que esses movimentos eles surgem porque existe algo distorcido na nossa sociedade. Sim. Né? Então, quando essa distorção acabar, a gente não vai precisar de grupos como esse. Que bom! Será maravilhoso quando a gente não precisar mais ter grupos como esse. Porque o intuito nosso, de ninguém aqui, sempre, nunca foi se promover através de grupo, mas de entender a causa, entender que a luta é válida e legítima e que essa luta, ela ainda está no início. Apesar de eu ter, por exemplo, vivido já 25 anos dentro do agro, eu consigo conversar com as estagiárias que entram na empresa, eu consigo conversar com as meninas dentro da universidade e eu percebo que tem muita coisa ainda para a gente avançar. A gente ainda está muito longe de alcançar isso. Então, a gente conta, sim, com o apoio de muitos homens que enxergam esse problema, que querem realmente e verdadeiramente nos apoiar. A gente conta com o engajamento de mulheres que só vão vir trabalhar ou só vão vir pertencer ao grupo se elas realmente se identificarem com essas dores. Então, a gente não tem essa ilusão de que todas as mulheres do agro precisam vir participar do grupo. Não. Tem que vir para cá quem realmente tem uma verdadeira identidade com essas causas. Se em algum momento sentir na posição de poder contribuir com o trabalho, maravilhoso. Estamos aqui para acolher todo mundo. E o grupo, né? Ele já conta aí com aproximadamente 200 mulheres. Nós já superamos esse grupo da Bahia. Eu já tive uma participação em outro estado, num grupo em Rondônia, e incentivo tantos outros estados a também se apresentar, resolvendo essas questões, fechando essas arestas, né? Que eu sei que vai demorar, mas não é porque vai demorar que a gente não vai
continuar trabalhando por essa causa. Isso. E você teve uma fala muito importante, Camila, que é trazer eles também para dentro, porque não adianta a gente ficar em uma bolha só mostrando os problemas, relatos, só para outras mulheres. A gente precisa trazer os homens também para dentro, para eles entenderem o que a gente passa, o nosso sentimento. Porque, claro que tem homens que fazem algo, mas também tem aqueles que não fazem e querem aprender, ou então é cultural, né? Sociedade patriarcal, né? Isso. Então, eu acho assim que a gente precisa trazer também buscar também esse apoio masculino para que eles possam entender realmente o que a gente passa, sentir um pouco do que a gente vive. Porque se a gente ficar só dentro de uma bolha, vai ser tá em um grupo, tem um evento, tem das mulheres. Fica dentro de uma bolha. Enquanto a gente continuar aquilo, a gente não vai ter voz. A gente tem que expandir para nenhuma mesa, um debate, ter uma mulher ali e ela ter voz. Não é só ficar participando sem ter voz. Como uma figura decorativa. Isso. E ela ter voz, não só dentro de uma bolha de só mulheres. Porque não é isso que a gente busca. A gente não quer um mundo só de mulheres. A gente quer igualdade. Eles têm direito, a gente também tem direito. É isso que a gente busca. A gente quer respeito. A gente quer sair na rua sem precisar ter medo. Então, eu acho que é isso também. Não é só viver dentro de uma bolha, somos as mulheres Perfeito. e vamos ficar aqui só a gente. Não, é buscar eles também e dizer, olha, é isso que a gente quer e é isso que a gente vai impor, é respeito. Já teve evento da gente que homem já perguntou, né? Se a gente podia participar. Sim. E a gente falou, pode sim, claro. Claro, pode participar. E outra, muitas vezes a gente, quando vai reunir, eu já ouvi isso várias vezes, viu, gente? Algumas vezes eu partilhei com vocês, outras eu preferi não partilhar, porque não ia acrescentar em nada pra gente. Mas, por exemplo, eu já ouvi de pessoas, até de grande relevância, né, de postos de trabalho, e falar assim: isso aí tudo é um mimimi. Sempre vai ser um mimimi quando eu não sou capaz de ter empatia por isso, Sim. né? Quando eu não me coloco lá naquele lugar e entendo que realmente o que elas passam é coisa séria, é abrupto, né? E assim, nos incentivar o tempo todo. Tem horas que a gente tem mais ânimo, horas a gente perde mais o ânimo, a gente vai enfrentando as coisas, a gente vai tirando as pedras que a gente vê no caminho, mas a gente tem um propósito maior. E esse propósito maior é o que fez esse grupo viver tão saudavelmente até este momento. Às vezes o grupo é tão organizado que eu já fui abordada por empresas achando que esse grupo era uma cooperativa, uma associação, que a gente tinha uma formalização, e na verdade ele não tem, né? Ele é um movimento de verdade, ele é um movimento com liderança e funciona muito bem, obrigada, com todos os apoios, todos os patrocinadores que nós não já tivemos e nós agradecemos muito. Mas chegou a hora da gente partir para um próximo nível, né? Sim. Então, esse próximo nível é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nesse episódio de estreia, né? Esse ano, quando a gente formou o comitê organizador, a gente fez um plano de trabalho. E dentro desse plano de trabalho foi a palavra central que ele tem é comunicar. Nós precisamos ampliar essa comunicação. E nada mais justo e nada melhor, nada mais atual do que para ampliar essa comunicação, a gente fundar um podcast. E sugestivamente ele se chama Elas Pode. Eu adorei o trocadilho, isso foi uma criação da nossa colega Bruna aqui. E eu achei que ele ficou muito maravilhoso. Ótimo mesmo. Né? Então, a logo aí acompanha, não sei se vocês estão vendo, mas vai ver, ela acompanha o script, né? A logo original do grupo, mas o Elas Pode, ele traz essa perspectiva do que elas podem. Então, vamos trazer sempre personalidades com histórias marcantes, relatos marcantes, pessoas que
pode até não ser uma conhecida sua, mas que tem uma história que vai te impactar, né? Então, vamos fazer a primeira rodada dele. A gente já tem uma lista de pessoas que a gente quer trazer para o nosso podcast, inclusive homens virão falar aqui, né, do que foi, muitas vezes, trabalhar com uma profissional ou admitir uma profissional na sua empresa e falar sobre a contribuição e a qualidade, né, desse trabalho. Então, eu estou muito feliz, né? Então, eu acho que a gente está chegando num momento de amadurecimento que eu jamais, na minha grande imaginação, porque Luana sabe que eu sou Eu ia falar agora, quando vê Camila quieta demais, já tá pensando em alguma coisa. já tô pensando Olha em aí, alguma elas coisa. podem. Qual será a próxima depois dessa? Calma, Mais, né? Porque tenha sempre calma. surpreende. Então, assim, eu tô bem acreditada e eu tô bem motivada dentro desse novo projeto. É um projeto que eu acredito que ele vai ultrapassar as fronteiras de Sergipe e a gente vai poder comunicar para muito mais mulheres do que só as do nosso estado e alcançar realmente, assim, uma base de contribuição que vai sempre continuar fazendo a gente continuar motivada e valer muito a pena estar trabalhando em prol desta causa. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui hoje, por terem topado vir. Eu sei que muitas de vocês não gostam da câmera. Eu também não gostava, mas passei a gostar por uma questão de Pra você é uma coisa necessidade. normal. É uma coisa mais normal. Mas eu sei que vocês fizeram grandes esforços para estar aqui sentada comigo nesse episódio de estreia. Mas eu não poderia estar aqui sem vocês. Porque estar aqui sem vocês não daria a dimensão que o projeto tem. E eu sou muito grata por vocês toparem as minhas loucuras. Eu que agradeço, né, por você ter me convidado para participar desse primeiro pod. Elas Pod. E só agradecer mesmo. E eu agradeço também, não só por participar do podcast, mas também por você me apresentar o grupo há 3 anos atrás. E é isso, assim, eu não sou muito da câmera, mas aceitei o desafio, porque eu acho que é uma causa muito maior, né? Com certeza. Também gostaria de agradecer, né, não só a todas vocês por fazer parte, né, desse grande propósito, como também agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, né, a Central do Sertão, que é Soluções Agropecuárias no estado de Sergipe, com sede em Itabaiana, a Rural Leite Cursos e Consultoria, do nosso amigo engenheiro agrônomo Diogo Machado, a AgroReal, que patrocinou também o nosso evento, e é um evento que vai acontecer a segunda edição agora em setembro deste ano, em Rio Real, na Bahia, e a empresa G-Terra Consultoria Agropecuária e Ambiental, do agrônomo Gilberto Bruno. Muito obrigada a todos os patrocinadores que puderam compartilhar com esse movimento e fazer com que a gente estivesse aqui hoje e dando esse pontapé inicial de muitos outros podcasts que a gente pretende fazer e levar, né, essa voz cada vez mais adiante. Muito obrigada. Bom, e para encerrar, eu sou só emoção, né, hoje. Então, assim, muito emocionada. Vou agradecer a todos, agradecer a vocês que são os nossos espectadores, né? As nossas mulheres que estão aí do outro lado, que muitas vezes a gente nem sabe em que nível a gente está alcançando esse público e a gente só recebe depois, né? Nas estradas da vida, a gente passa por um lugar e fala assim: eu vi vocês falando sobre isso fez uma diferença para mim. Eu vi lá que tem uma vaqueira. Eu vi lá que tem uma mulher que pulveriza agrotóxico e ela usa os EPIs. Eu vi lá que tem mulheres fazendo coisas jamais vistas antes, né? Mulher que pilota drone, mulher que pilota trator, colheitadeira. Então, assim, tudo que aquilo que antes não era permitido, hoje elas podem. Então, siga-nos. Ofereça esse podcast a todas as outras que você considerar que nós possamos contribuir e aguardem os próximos episódios.